Olá, alma inquieta. Eu sou Jack, seu guia pelas histórias mais sombrias e aterrorizantes. Prepare-se, pois a porta para o desconhecido está aberta. E você já deu o primeiro passo. O terror vai começar. Nunca imaginei que tiraria a vida de alguém, mas agora que cometi oficialmente o que é fercídio, o ato acabou sendo muito mais irrelevante do que eu poderia ter imaginado. Talvez eu esteja influenciado pelo fato de saber que meu cérebro está fadado a expirar muito antes que qualquer investigação de homicídio razoavelmente competente chegue à fase de sentença e, mesmo que isso fosse a julgamento, eu tinha fontes mais do que suficientes de dúvida, tanto razoáveis quanto não razoáveis, para confundir as coisas. Fico feliz em informar que a morte do velho não despertou nenhuma parte sombria e adormecida da minha psique que precisasse ser alimentada com uma nova dieta profana de vidas humanas. Pelo que eu ouvi dizer, isso acontece às vezes. Na verdade, quando cheguei ao trabalho na manhã seguinte, já tinha praticamente esquecido tudo sobre aqueles corpos na câmara frigorífica. Depois do trabalho, enviei uma mensagem privada para Meowsclebub 13 para saber se ele e os outros irregulares já haviam passado por uma situação como essa. Após alguns minutos, recebi um convite para uma reunião de emergência dos irregulares da Elm Street. Sauvage Cardigan anunciou animadamente que essa situação só poderia ter uma explicação lógica. Kiefer era um alienígena, de uma raça chamada Kieferlings, e estávamos no meio de uma invasão. Ele insistiu que, fizesse o que fizesse, eu não deveria tocar, comer ou olhar para os corpos. Gundam Swing 88 foi direto ao ponto e disse que não acreditava em nada disso. Há muitas falhas no enredo, insistiu. Na verdade, eu estou elaborando uma lista de razões pelas quais ninguém deveria dar ouvidos ao que Jack diz. Meowsclebub 13 lembrou-o de manter a civilidade. Afinal, estávamos todos do mesmo lado. O resto do grupo se revezou discutindo as melhores maneiras de se livrar de cadáveres. Ficou claro que Tiny Danza já havia pesquisado o plano perfeito para um assassinato, envolvendo um triturador de madeira, vários sacos de cricket, uma geladeira e um caminhão sobressalente que eu não sentiria falta. Mas isso parecia muito complicado. Bubblehead em Deborah tinha um conhecimento alarmantemente extenso sobre quais animais locais podiam ou não digerir ossos humanos. E Meowsclebub 13 sugeriu que, se eu fosse jogar o corpo em um lago, eu deveria primeiro furar os pulmões para garantir que ele não voltasse à superfície e flutuasse. Meus amigos da internet eram um bando mórbido. Depois de meia hora disso, Scared Moose chegou. Ele se desculpou por não ter chegado mais cedo, culpando seu atraso pelo fato de ter que despistar alguns drones espiões. Ele me disse que havia lido sobre minha situação e sabia exatamente o que estava acontecendo. Esses Kiefers não são clones. Eles são simplesmente vítimas pobres de controle mental. Considere os fatos. Você nunca vê mais de um de cada vez. Quando estão por perto, raramente estão lúcidos. Você mora em uma cidade onde pessoas desaparecem o tempo todo. Junte tudo isso e a solução se torna óbvia rapidamente. Alguém está coletando pessoas, provavelmente apenas homens sem teto, com altura e peso semelhante aos do político. Eles os estão levando embora e fazendo com que seus cérebros acreditem que são os verdadeiros Kiefers, que provavelmente faleceu há muito tempo. Mas campanhas políticas são caras e os verdadeiros tomadores de decisão não podiam se dar ao luxo de perder tudo só porque um homem morreu, especialmente quando ele era apenas um rosto. E, na verdade, qualquer rosto pode se tornar o rosto certo. Uma rápida cirurgia plástica e voilá! Eles ficam parecidos com o verdadeiro. Os poderosos estão mantendo as vítimas com lavagem cerebral drogadas e alcoolizadas para que não se lembrem de quem realmente são. É por isso que os guarda-costas estavam tão determinados a recuperar o corpo. Sem corpo, não há prova da conspiração. Todos parabenizaram o Scared Moose por sua avaliação completa e convincente. Eu não acho que seja isso que está acontecendo, eu digitei. Meowsclebub 13 colocou em votação e fui derrotado. Tudo bem,
eu disse. Então os Kieffers são moradores de rua drogados após uma cirurgia plástica. O que eu devo fazer agora? Scarred Muse digitou a resposta mais inútil que se pode imaginar. Eu não faço ideia. Vanessa estava cuidando da loja quando comecei meu turno. Lá está ele, ela cantou quando entrei pela porta. Presumi que ela estivesse se referindo a mim, porque ela estava olhando diretamente para mim e sorrindo quando disse isso. Mas, ainda assim, olhei ao redor da loja vazia só para ter certeza. Eu tô aqui. Ela pulou o balcão e me entregou seu relatório de contagem regressiva. Não é que eu não goste da sua companhia, mas você se importaria se eu saísse um pouco mais cedo? Eu tenho um encontro importante e ainda preciso ir para casa para tomar um banho primeiro. Eu me perguntei se tinha perdido alguma coisa. Eram apenas 5h45 da manhã. Por que ela precisaria se arrumar tão cedo? Definitivamente não é da minha conta. Mas não é um pouco cedo demais para um encontro? Pobre, doce e lindo Jack. Isso realmente não é sua praia, não é? Quando foi a última vez que você levou uma garota para um encontro exatamente? Eu sei que ela não tinha a intenção de me ferir, então eu a perdoei instantaneamente e dei de ombros. Eu fico ocupado com o trabalho, você sabe. Sim, e suas misteriosas viagens mensais. Eu sei. Havia definitivamente uma pergunta implícita em sua observação. Eu esqueci que Vanessa já trabalhava conosco há alguns meses. Ela era uma das poucas funcionárias selecionadas que passaram da marca dos 60 dias. Um marco verdadeiramente prestigioso. E, aparentemente, era inteligente o suficiente para perceber o padrão em meus pedidos de folga mensais. Eles não são misteriosos. Eu sou um lobisomem. Todo mês, tenho que me trancar em uma montanha para não machucar ninguém. Ela sorriu e respondeu. Imaginei que fosse algo nesse sentido. Eu poderia apontar centenas de problemas nessa história. Ou você poderia fazer a conta do meu caixa e me ajudar a sair daqui. Eu escolhi a segunda opção. Felizmente, para nós dois, eu sou bom em contar troco rapidamente. Então, 2 minutos depois, Vanessa estava saindo e eu estava sentado no meu lugar de sempre, atrás do balcão, com um novo livro sobre piratas que viajam no tempo. Eu nem tinha terminado a primeira frase quando o Marlboro me interrompeu com Ei, cara! Olhei para cima e o vi do outro lado do balcão, segurando o laptop do dia anterior. Ele vestia uma camiseta azul clara com caracteres chineses impressos sobre uma imagem de fim, de hora de aventura, sorrindo e mostrando o dedo do meio. De onde você veio? Eu tava cochilando no meu quarto quando ouvi você entrar. Achei que você gostaria de ver o fruto do meu trabalho. Eu não tive chance de lhe dar ontem por causa de todas aquelas distrações. Ele se inclinou bem perto e disse a próxima parte em um sussurro que, de alguma forma, era mais alto do que sua voz normal. Os assassinatos! Eu me lembro. Eu tava lá. Ele colocou o computador no balcão e apontou para os cigarros na parede atrás de mim. Um maço do seu melhor Marlboro, meu bom senhor. Peguei-os e entreguei-os a ele, que me agradeceu e saiu do estabelecimento sem pagar. Pensei em fazer algo a respeito, mas minha preguiça falou mais alto e decidi que os donos provavelmente não sentiriam falta de um maço de cigarros cancerígenos. Sozinho ali, no início de um novo dia e esperando a correria da manhã, decidi ligar meu novo computador e ver o que a internet tinha a oferecer, continuando de onde havia parado com os e-mails. Havia uma boa quantidade de novos e-mails desde a última vez que verifiquei, mas eu tinha tempo de sobra, então comecei pelo mais antigo e li cada carta, uma por uma. Não demorou muito para que elas começassem a ficar estranhas novamente. Sinto muito, cara, por Apolo. Ei, cara, sou eu de novo. Acho que posso presumir que você provavelmente não verifica suas mensagens ou, talvez, ache que é bom demais para responder aos seus fãs. Eu não sei, nem me importa. Estou avisando que não vou mais postar suas merdas. Alguns federais passaram aqui hoje de manhã me perguntando sobre sua postagem idiota sobre a cerimônia de Halloween. Disseram que, se eu falar sobre isso de novo, vão me prender ou algo assim. Acho que eles provavelmente estão lendo seus e-mails, então, se estiverem vendo isso agora, vão se foder. Olha, acho que suas histórias eram legais e tudo mais, mas seja lá o que você fez para irritar o governo, me deixa fora disso. E certifique-se de dizer a eles que não me conhece. Até mais, cara. Apolo.
Tentei pensar em uma boa resposta para a estranha série de mensagens de Apolo, mas acabei decidindo que o silêncio provavelmente seria suficiente e descartei toda a situação como não digna de um acompanhamento. Filtrei todos os e-mails que continham a frase "O Deus das Trevas" para a pasta de spam, o que tornou o resto da minha experiência de leitura muito mais agradável. Presumi que essas mensagens provavelmente vinham de um cara com várias contas se divertindo às minhas custas. Essa teoria fazia muito mais sentido do que qualquer alternativa. Havia muitas mensagens não lidas para me manter ocupado. Alguns comentários, alguns insultos, muitas perguntas. A mais comum ainda era: alguma coisa disso é verdade? Aparentemente, a internet é um lugar muito desconfiado. A segunda pergunta mais comum era: onde você está localizado exatamente? Eu me senti mal com isso, mas meu instinto me disse para simplesmente ignorar essa pergunta. Passei algumas horas nessa busca antes de finalmente chegar à mensagem que tinha visto pela primeira vez na New Pages alguns dias atrás. Você recebeu o que eu te enviei? Oi, deixei um comentário na sua página. Espero que você não se ofenda, mas vi que você não atualiza sua história com a frequência que deveria. Achei que poderia ajudar. Na verdade, foi muito fácil descobrir onde você trabalha. Seu podcast está cheio de pistas. Enviei algo pelo correio que deve ajudar a facilitar um pouco as atualizações. Espero que você goste. A propósito, tem um amigo chamado Carlos cujo aniversário está chegando. Talvez você possa dar o nome dele a um dos personagens da sua história? Isso seria incrível. Mas não o mate. Ou, se fizer, pelo menos faça isso de um jeito muito legal. De qualquer forma, obrigado. Seu maior fã. Deve ter sido o cara que me enviou o computador pelo correio. O que exatamente ele quis dizer com dar o nome dele a um dos personagens da história? Como eu faria isso? Ele acha que isso é ficção? As pessoas acham que eu estou inventando tudo? Eu pensei nisso por um segundo. Bem, na verdade, provavelmente é melhor assim. Passei mais uma hora respondendo as mensagens antes de finalmente terminar. Todos os e-mails foram lidos. Quase todas as mensagens foram respondidas. Todos os leitores tinham... Outro e-mail apareceu. Como encontrar o posto de gasolina? Bem, eu estava quase terminando. Não levaria mais do que 1 minuto para... Outro e-mail apareceu. Sua história é uma porcaria, retardado. Eu fui em frente e apaguei esse. Cometi o erro de ler algumas das mensagens de ódios mais agressivas no início. É o tipo de coisa que realmente fica na cabeça. Eu não sei o que leva as pessoas a quererem. Outro e-mail apareceu. O Deus das Trevas está esperando. Isso é irritante. Essa mensagem definitivamente deveria ter ido direto para a pasta de spam. Eu vou ter que atualizar as configurações do meu filtro. Outra mensagem apareceu. Essa era de um novo endereço de e-mail. O Deus das Trevas está esperando. Então, outra apareceu. O Deus das Trevas está vendo você, Jack. Depois outra. Responda ao Deus das Trevas. Finalmente desisti e fechei meu programa de e-mail. Abri um novo navegador e fui para o meu podcast. Já fazia alguns dias desde a última atualização, mas eu não estava exatamente com vontade de postar. Talvez eu seja apenas uma criatura de rotina, mas havia algo na ideia de trabalhar no meu podcast do conforto da New Pages que parecia estranho e errado. Fiz login, abri a página de estatísticas e notei que, de alguma forma, havia acumulado quase 300 novos assinantes desde a última vez que verifiquei. Isso é estranho. Eu pensei comigo mesmo. Deve ser algum tipo de falha ou algo assim. Fechei o computador e o guardei. Depois olhei ao redor da loja, um pouco surpreso ao ver que a correria matinal estava tão atrasada. Verifiquei a hora no meu celular e descobri que havia passado muito mais tempo na internet do que imaginava. Já eram quase 9 horas. Então, onde estavam todos os clientes? Olhei pela janela e fiquei ainda mais confuso. Ainda estava escuro lá fora. Fui verificar o horário de trabalho e percebi que havia algo mais errado. Vanessa nem estava escalada para trabalhar essa manhã. Eu deveria substituir um cara chamado Hector, e Vanessa só viria trabalhar à noite. Para aumentar ainda mais a minha confusão,
De repente notei algo incomum pelo canto do olho. Era a porta branca no final do corredor. Algo estava errado. Caminhei pelo corredor e examinei a porta misteriosa. Agora vi uma placa nela, colocada bem na altura dos olhos. Dizia: somente funcionários. Ok, isso estava ficando ridículo. Quantas vezes eu já tinha olhado para aquela porta? Aquela placa sempre esteve lá. Ela certamente não parecia nova, mas eu não conseguia me lembrar de ter visto uma placa ali antes. Eu não conseguia me lembrar de nada sobre essa porta. Eu era realmente tão esquecido ou alguém estava brincando comigo? Você parece confuso. Eu pulei ao ouvir a voz de outra pessoa e me virei para ver um homem parado ao lado da caixa registradora, segurando uma xícara de café. Ele era um cara grande, do tipo impressionante, com pele bronzeada e uma barba espessa, mas bem cuidada. Ele vestia um casaco esportivo azul e calças sociais, e através das 2 camadas de roupa, eu podia ver o contorno dos músculos de seus braços. Ele parecia o tipo de pessoa que provavelmente poderia me matar de 100 maneiras diferentes, com as próprias mãos, sem suar a camisa. Ei, eu disse, quando a adrenalina passou. Desculpa, eu pensei que eu estava sozinho. Eu preciso instalar alguns espelhos aqui ou algo assim. As pessoas ficam se aproximando sorrateiramente por trás de mim. Você seria um péssimo guarda prisional. Eu sei. Voltei para o caixa e registrei a compra. Ele pagou o café com uma nota de $100 e, por algum milagre, o caixa tinha troco suficiente para isso. Vanessa deve ter tido um turno noturno muito movimentado. Enquanto contava o troco para ele, não pude deixar de notar todo o tecido cicatricial espesso acumulado nos nós dos dedos desse homem, como se ele tivesse acostumado a derrubar árvores. Ou talvez ele fosse apenas dono de um gato. Por que você parece tão confuso? A pergunta me pegou de surpresa. E foi por isso que respondi honestamente. Por vários motivos, mas principalmente eu tô tentando entender por que ainda tá escuro lá fora. Tá tão escuro. O que aconteceu com o sol? O mundo finalmente acabou e ninguém me contou? O sol vai nascer daqui a 8 horas. Do que você tá falando? São 9 horas da manhã. Ele tomou um gole do café e disse com a voz seca: São 9 horas da noite, Jack. O quê? Você provavelmente deveria tirar um tempo para recuperar o sono. Ele não parecia estar brincando, mas eu fingi rir mesmo assim para tentar quebrar o constrangimento. Um riso que ele não retribuiu. Ele nem mesmo sorriu. Deixei o riso desaparecer no silêncio. Depois, desviei o olhar e fingi limpar uma mancha invisível na lateral da caixa registradora com a manga da minha camisa. A primeira coisa a desaparecer quando você não consegue dormir é o seu ritmo circadiano. É mais um daqueles processos biológicos automáticos que você só percebe a falta quando eles desaparecem, como piscar ou respirar. Não era a primeira vez que eu cometia esse tipo de confusão, e provavelmente não seria a última. Com a noite chegando tão cedo nos últimos dias, e o fato de eu ter passado tanto tempo dentro de casa e no computador, é fácil esquecer se eu estou começando um novo dia ou uma nova noite. Sem o sol, o tempo parece o mesmo. Você conhece algum hotel bom na região? Perguntou o homem. Não, na verdade não. Eu já estava mais do que pronto para encerrar essa conversa. Acho que essa cidade não tem nenhum motel, mas a rodovia interestadual fica apenas a alguns quilômetros. Eu vou dar um jeito nisso. Obrigado por nada. O homem tomou um grande gole da bebida, virou-se e saiu para onde um SUV preto gigante o esperava. O carro dele era muito parecido com o que Kiefer dirigia, só que um pouco maior, mais novo, mais brilhante e mais preto. Assim que o homem se foi, eu tentei enganar meu cérebro para que se reaclimatasse. Usando o laptop, assisti a um vídeo de 2 minutos no YouTube do pôr do sol em câmera rápida ao som de The Lion Sleep Tonight, seguido pelo videoclipe de Thriller, de Michael Jackson, e depois pelo trailer do filme Blade Runner, de 1982. Depois de tudo isso, coloquei uma lista de reprodução de 8 horas chamada Sons Noturnos da Selva para Adormecer 4. Acho que funcionou. O posto de gasolina estava definitivamente começando a parecer mais noturno. O homem com barba voltou ao posto de gasolina na manhã seguinte, vestindo um terno cinza escuro de 3 peças feito sob medida, como se estivesse a caminho de uma reunião em um cemitério para comprar a alma de alguém.
Ele comprou um galão de gasolina, mais uma vez pagando com uma nota nova de $100. Enquanto eu contava o troco, ele sorriu e perguntou: "Você finalmente descobriu que dia era hoje?" Tentei pensar em uma resposta inteligente, mas ele foi embora antes que eu conseguisse pensar em alguma coisa. O homem barbudo estava começando a parecer um pouco idiota, mas imaginei que ele provavelmente iria embora em breve e eu nunca mais o veria. Antônio chegou para o turno da manhã e seguiu sua rotina habitual, preparando uma xícara grande de café e conversando comigo enquanto ele esfriava. "Ei, Jack, aconteceu alguma coisa estranha desde ontem?" Procurei em minha memória, mas não consegui lembrar de muita coisa. Um dos novos delegados tinha passado na loja para se apresentar, por algum motivo. Um cara chamado Arnold. 2 menores tentaram comprar álcool comigo e, quando recusei, me mostraram o dedo. Me chamaram de narco-idiota e foram embora. Encontrei algumas marcas de garras recentes nas árvores ao redor da lixeira. E, na marca de 5 horas e 30 minutos de Sons Noturnos da Selva para Adormecer 4, alguém colocou um clipe de áudio no volume máximo de um homem gritando "Leroy Jenkins", o que quase me deu um ataque cardíaco. E é claro que havia o fato inegável de que as plantas estavam ficando fora de controle e definitivamente precisavam de outra poda. Quando levei o lixo para fora antes do sol nascer, pude ver que eles estavam crescendo ainda mais rápido do que eu esperava. A maior parte delas tinham crescido além dos cotovelos, quase até os ombros, e pude ver que a plantação tinha prendido um coiote curioso que se aproximou demais. Pelo menos, acho que era um coiote. Era difícil pelo que restava. Não era uma visão bonita. Eu deveria ter feito isso semanas antes que a plantação tivesse a chance de se tornar um risco à segurança. Basta alguns reais em gasolina e alguns minutos de guinchos e gritos e a plantação começa a crescer novamente do zero. Depois do incidente com Leroy Jenkins, enchi um galão com gasolina e levei para fora, com a intenção de queimar a plantação. Mas então começou a chover novamente. Enquanto observava as plantas dançando sob a chuva, aceitei que o universo lhes havia concedido um adiamento da execução por mais um dia. Percebi que Tony ainda estava esperando minha resposta. Não mais estranho do que o normal, cara. É isso que eu gosto de ouvir. Esperei para ver se ele iria mencionar o incidente com Kiefer novamente, mas, assim como todas as outras coisas estranhas nesse lugar, acho que Tony encontrou uma maneira de conviver com isso. Em vez disso, ele perguntou: "Ei, eu sei que você provavelmente estará cansado quando finalmente sair do trabalho, mas por que não saímos para tomar um drink nesse fim de semana? Eu pago a primeira rodada. Você joga sinuca?" Isso foi inesperado. Eu considerava Tony meu amigo mais próximo. Com exceção de Tom, ele também era meu único amigo. E, assim, por padrão, ele era meu melhor amigo. Embora eu achasse que definitivamente não era o melhor amigo dele, mas tudo bem. Nós nunca tínhamos feito aquela coisa que amigos normais fazem. Ouvi dizer que as pessoas chamam isso de sair juntos. Eu não sabia como responder. "Você quer dizer bilhar com o taco, as bolas e a mesa com buracos nos cantos?" Ele me lançou um olhar de: "Você tá falando sério? Ou você quer dizer, tipo, você sabe, nadar?" "O quê?" "A primeira opção, Jack. Já joguei antes. Eu não sou muito bom nisso." Percebi que ele estava começando a se arrepender do convite. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o homem barbudo voltou à loja. Tony viu para onde eu estava olhando e voltou sua atenção para o grandalhão de roupas elegantes que se dirigia diretamente ao balcão. "Oi", disse o homem intimidador que se erguia acima de mim. Tony ficou parado perto, observando a interação. Ele não disse nada a princípio, optando por tirar um lenço do bolso interno do casaco e limpar o suor do rosto. Então, com um sorriso estranho cheio de dentes brancos perfeitos, ele disse: "Você é daqui, não é?" "Receio que sim", respondi. "Dá pra perceber. Você não parece ter se mudado pra cá pra fazer faculdade." Uau, isso foi muito cruel. Tudo bem. Eu tô tendo alguns problemas com meu veículo. Você se importaria de dar uma olhada nele? Me dizer se isso é normal por aqui? Eu não entendo muito de carro, senhor. Não preciso de alguém que entenda de carros. Olhei para Tony, que sutilmente balançou a cabeça negativamente. Eu posso ligar para alguém se você quiser. Não preciso que você chame ninguém.
Havia algo estranhamente sinistro em sua voz, com um tom de irritação crescente a cada frase. O que preciso é que outra pessoa veja o que eu tô vendo. Preciso de alguém, de preferência um morador local como você, pra me dizer o que eu tô vendo. Eu já falei que eu não entendo de carros. Só vai demorar um segundo. Ele me encarou com um olhar severo que interpretei como eu não estava realmente pedindo. Meu amigo Tony pode vir também? O homem barbudo olhou para Tony, avaliou-o como se fosse um pedaço de carne e disse: claro, mas um par de olhos pode ajudar. E assim, sem mais nem menos, estávamos fazendo isso. Eu gritei para Marlboro, que estava sentado no chão ao lado da vitrine da loteria brincando com legos. Aí, você se importaria de bater o zóio aqui no caixa por um segundo? Claro que não. Ele gritou de volta. Eu não sabia se ele realmente faria isso. E parte de mim questionava a sabedoria de deixar um ex-membro de uma seita assassina ter livre acesso à caixa registradora. Mas, no caso de Marlboro, não achei que houvesse nada com que se preocupar. O homem com barba, porém, era uma história completamente diferente. Saímos para o estacionamento, e foi quando notei que o grande SUV preto não estava em lugar nenhum. Onde você estacionou? Perguntei. É por aqui, no final da colina. Ele começou a caminhar em direção à estrada, na direção da floresta. Ele estava prestes a sair, a pé, da relativa segurança de nossa cidade para a floresta ameaçadora que já havia engolido inúmeras outras pessoas sem piedade. Ele estava a alguns metros à nossa frente quando gritei: eu não acho que seja uma boa ideia, cara. Ele riu e disse por cima do ombro: o quê? Você tá com medo? Sim, respondi imediatamente. Tudo bem, volta. Esquece que eu te incomodei. Então ele continuou sem nós, descendo a colina até onde ninguém deveria estar caminhando. Observei-o até que ele chegou ao final do estacionamento e virou à esquerda. Então, quando eu estava prestes a voltar para dentro, Tony começou a segui-lo. Cara! Eu gritei. Ele se virou para mim o tempo suficiente para dizer: eu não posso deixá-lo ir sozinho até lá. E se ele for devorado ou matar um Kiefer ou algo assim? Ele correu para alcançar o homem. Não tive tempo de perguntar qual seria a utilidade da presença de Tony em qualquer um dos cenários que ele mencionou. Não demorei muito para ceder e segui-los. Alcancei os outros dois no meio da descida. O SUV estava à nossa frente, parado na beira da estrada, quase no mesmo local onde Tony disse ter parado semanas atrás. O mesmo local onde o SUV de Kiefer havia quebrado, onde Tony parou para tentar ajudar, onde ele ouviu aquela coisa na floresta e se recusou a falar sobre isso desde então. Eu tentei tocar no assunto novamente em um determinado momento. Em uma noite tranquila, perguntei a Tony se ele se lembrava do que viu na floresta naquela noite em que atropelou Kiefer. Ele perguntou do que eu estava falando, e eu disse que não entendia o que ele estava dizendo quando começou a falar espanhol tão rapidamente. Mas Tony apenas me olhou sem expressão e disse que não falava espanhol. E nunca mais discutimos o assunto. A mente é engraçada, e nossas memórias não são tão confiáveis quanto deveriam ser. É quase reconfortante saber que eu não sou o único funcionário do posto de gasolina com histórias de tentativas e esquecimentos. ênfase em quase. Então, meu motor começou a funcionar de forma estranha, disse o homem barbudo quando nos aproximamos do veículo. De repente, percebi, apenas alguns minutos tarde demais, que poderíamos ter vindo até aqui no meu carro, em vez de fazer a viagem a pé. Um veículo em funcionamento seria bastante útil em caso de bateria descarregada ou ataque aleatório de um urso. Bem, tudo bem. Encostei no acostamento quando todos os meus componentes elétricos começaram a dar problema. Eu desliguei o motor e, quando tentei ligá-lo novamente, nada. Estávamos perto o suficiente para que eu pudesse ver que o capô estava aberto. Não vejo nada de estranho nisso, disse Tony. Você precisa que chamemos um guincho ou abrir o capô? Mas estava tudo em ordem. Achei que talvez precisasse de gasolina. Então fui até o posto. Quando voltei, vi isso. Contornamos a frente do carro e vimos o isso sobre o qual ele estava sendo tão vago. Um pequeno carvalho, com talvez 4 ou 5 anos, estava crescendo do chão sob o carro, com um tronco e os galhos crescendo através do motor, engolindo pedaços de metal na madeira viva
e se estendendo por pelo menos 3 metros. Pela aparência, o carro devia estar estacionado ali há anos, enquanto a árvore passava de muda à âncora do carro. Interessante, eu disse. E você tem certeza de que isso não estava lá quando você começou a dirigir? Antes que ele pudesse responder, algo chamou sua atenção para a linha das árvores. Ele virou a cabeça e olhou para a floresta. Vocês ouviram isso? Ele perguntou em voz baixa. Ficamos parados e ouvimos, mas eu não consegui ouvir nada. Não, respondi. Tony deu de ombros. O homem barbudo caminhou até a porta traseira do veículo e a abriu, dizendo: Vocês sabem o que é um peixe-diabo? Acho que sim, respondi. Enquanto observávamos, o homem barbudo pegou uma mala do chão e a jogou no banco. Depois, abriu um compartimento secreto embaixo do piso. De onde eu estava, pude ver várias facas, armas e caixas de munição. O homem enfiou a mão no fundo do compartimento e retirou um grande rifle automático. Não entendo de armas, assim como não entendo de carros. E não sei dizer que tipo de arma era. Provavelmente eu nem conseguiria identificá-la em uma linha de armas, porque todas elas parecem praticamente iguais para mim. Mas posso dizer que, fosse qual fosse o tipo de arma, ela era grande, impressionante e parecia cara. O cara verificou o pente e clicou em algo na arma que poderia ser a segurança, a mira a laser ou qualquer outra coisa. Tony colocou a mão no meu ombro e lentamente se afastou do homem, puxando-me com ele. Mas o homem não pareceu se importar nem um pouco conosco. Ele estava concentrado no que quer que fosse que achava ter ouvido do outro lado daquelas árvores. Se eu tiver certo, vocês têm um tamboril naquela floresta. Ele está emitindo algo para me atrair, fazendo-me pensar que eu estou ouvindo algo que não estou. Então, quando vou procurar a coisa que acho que eu estou ouvindo... A quando ele ataca? É tipo uma sereia? Perguntei. O homem olhou para mim por cima do ombro com um sorriso malicioso e disse: Sim, exatamente como uma sereia. Vocês talvez queiram sair daqui. Isso pode ficar complicado, mas não se preocupem comigo. Eu já lidei com essas coisas antes. Ficarei bem. O homem apontou sua arma e marchou para dentro da floresta, enquanto Tony e eu voltávamos para o posto de gasolina. Um dos aspectos mais interessantes da minha condição particular é o fato de eu ser completamente incapaz de ser sedado. Em alguns dos casos anteriores semelhantes ao meu, os médicos fizeram experiências para testar os limites desse tipo de insônia. Eles tentaram induzir os pacientes a um coma medicamentoso, tentaram todos os tipos de pílulas para dormir e barbitúricos fortes. Tentaram até hipnose e terapia de privação sensorial. Os resultados foram mais ou menos conclusivos. Para pessoas como eu, o cérebro tem apenas 2 configurações: acordado e morto. Os médicos, ou pelo menos os advogados dos médicos, não queriam correr riscos. Eles sabiam que meu cérebro não reagiria bem a um anestésico tradicional e sabiam que forçá-lo provavelmente seria fatal. Então, quando acabei no pronto-socorro do hospital uma noite precisando de uma cirurgia de emergência, eles decidiram por uma forma alternativa de sedação, algo conhecido como anestesia crepuscular. Definitivamente, eu não sou médico, mas minha simplificação simplista e sem base científica do processo é a seguinte: o hospital bombeia o paciente com analgésicos, depois realiza todo o procedimento com um sujeito consciente e coerente. E então, o paciente fica com uma forma leve de amnésia semelhante a uma noite de bebedeira, apagando qualquer memória embaraçosa ou horripilante do que aconteceu na mesa de operação. Tive muito tempo livre durante o processo de recuperação e passei parte dele mergulhando na Wikipédia, me informando sobre os antecedentes da anestesia crepuscular. A história dessa prática é marcada por relatos horríveis e controversos. Por exemplo, no início do século XX, ela era anunciada a mulheres grávidas ricas como um meio de ter um parto sem dor. Mas acabou vindo à tona que os médicos supostamente deixavam de administrar os analgésicos, sem os quais o resto do processo se tornava ainda mais horrível.
As mulheres eram drogadas, alucinavam, ficavam confusas e em agonia, amarradas a uma mesa ou colocadas em uma camisa de força até depois do parto. Mas o truque estava todo na etapa seguinte, quando a parte da amnésia entrava em ação. Depois disso, era como se nada tivesse acontecido, supondo que as mulheres não tivessem arrancado seus próprios cabelos ou quebrado um osso com os inevitáveis espasmos. Sem nenhuma reclamação, o procedimento continuou por muito mais tempo do que provavelmente deveria. O hospital me garantiu que minha cirurgia, embora eu não lembrasse de nada, foi completamente indolor. Mas isso é exatamente o que um médico sádico mentiroso diria, não é? Não consigo identificar o momento exato em que minhas memórias começaram a se consolidar novamente, mas o processo quase parecia um despertar. Em um segundo, eu tô sonhando. No outro, eu tô confuso e tentando descobrir onde diabos eu tô e quando e como cheguei lá. Coisas, ideias, conceitos começaram a se encaixar aos poucos. Eu tava em uma cama de hospital. Eu tinha sofrido algum tipo de acidente. Os médicos tiveram que fazer algo na minha perna porque eu tinha quebrado o osso de uma maneira espetacularmente impressionante. Eu não conseguia lembrar como isso tinha acontecido, pelo menos não imediatamente. A única coisa que eu conseguia lembrar era que tinha algo a ver com aquelas flexões. E havia outra coisa também. Estava na ponta da minha língua. Algo sobre uma pilha de folhas. Quando eu estava lúcido o suficiente para entender onde estava, um médico que eu não reconhecia entrou no meu quarto e explicou que eu tinha concordado totalmente com a anestesia crepuscular, mas sem nenhuma prova além da assinatura rabiscada em um formulário médico ensanguentado, tive que acreditar na palavra dele. Ele explicou em jargão médico por que o procedimento exigia que eu tivesse uma haste intramedular aparafusada no osso logo abaixo do joelho. E agora eu tinha um gesso que coçava, começando na parte inferior do meu pé direito e se estendendo até a coxa. Tive que passar a primeira noite após a cirurgia no hospital para garantir que eu estivesse mentalmente bem, antes que eles me liberassem para receber alta. Considerando minha condição, o diretor do hospital recomendou que eu ficasse onde estava por pelo menos uma semana, para que pudessem monitorar tudo. Não foi surpresa que, assim que descobriram que eu não tinha seguro, a opinião médica do médico mudou tão rapidamente que me deixou atordoado. Mas, por 2 noites seguidas, pude ficar em uma cama confortável comendo comida de hospital, que, acredite ou não, era melhor do que minha dieta habitual. O novo delegado, Arnold, veio me visitar 2 vezes no hospital. Na primeira vez que ele apareceu, fiquei bastante confuso quanto ao motivo de ele ter se interessado tanto pelo meu caso. Ele queria que eu fizesse um boletim de ocorrência oficial do incidente que me levou até ali. Tentei responder com sinceridade. Eu não sei, mas teve algo a ver com as mãos apoiadas no chão. O quê? Bati palmas com as 2 mãos na direção dele, como se estivesse operando bonecos invisíveis, e repeti. Plantas de mão, delegado. Que parte disso você não entendeu? O médico teve a gentileza de explicar que eu ainda estava sob o efeito das drogas e convidou-o a tentar novamente depois que eu estivesse um pouco mais sóbrio. Passei meu tempo sozinho tentando juntar as peças do que havia acontecido. Uma imagem ilusória pairava em minha mente enquanto eu tentava compreendê-la. Da mesma forma que você tenta se lembrar de um sonho recente na manhã seguinte. Plantas de mão, uma pilha de folhas rasgadas, havia algo ali. Com o tempo, a sensação se solidificou em uma memória, mas isso só me deixou mais confuso, porque a memória nem era uma que eu tivesse perdido recentemente. Era de muito tempo atrás, do ensino médio, uma cena sombria do pátio da escola, que eu havia conscientemente me esforçado para esquecer junto com o resto da minha infância. Tentei colocar a memória de volta no lugar, mas, infelizmente, os pensamentos não funcionam assim. Era meu 3º ano, e eu estava do lado de fora, olhando para uma pilha de folhas rasgadas. O pátio era meu lugar menos favorito na escola. Metade era de concreto quebrado e quadras de basquete. A outra metade era de grama e ervas daninhas que provavelmente teriam crescido descontroladamente se não fosse pela corrida diária de centenas de alunos. Eu evitava o pátio por vários motivos, sendo o principal deles o fato de que eu não gostava de apanhar. A política de tolerância zero da nossa escola em relação a brigas tinha muito mais margem de manobra do que o nome sugeria. Eu sempre fiz o possível para manter um perfil discreto.
O nome do jogo era Evitar e Fugir, confronto e contato visual, assim como na prisão. Mas, ainda assim, fui agredido mais de uma vez. Olhando para trás, eu poderia culpar todas as agressões por adolescentes emocionalmente frustrados que precisavam liberar alguma agressividade reprimida no saco de pancadas humano mais próximo. Mas isso seria dar a eles muito crédito. Na verdade, provavelmente tinha muito mais a ver com a obsessão da minha escola pelo wrestling nas noites da segunda-feira. Quando me formei, já tinha ganhado alguns olhos roxos e narizes sangrando. Quando um garoto mais velho assustador começou a vender atestados médicos em branco, entreguei $10 só para inventar uma história para o diretor sobre como eu tinha síndrome do intestino irritável grave e precisava passar todos os meus almoços e outros intervalos na biblioteca com ar-condicionado perto dos banheiros. Foi o crime perfeito. Eu me safei por um ano inteiro, mas depois que o diretor se enforcou no armário do zelador, o vice-diretor assumiu e decidiu que eu estava ficando muito mole e precisava sair e experimentar as alegrias das interações sociais. Eu passava a maior parte do tempo longe da ação, sentado contra a cerca, relendo a série Harry Potter. Ou, se alguém perguntasse, eu mentia e dizia que era uma novelização do filme Tubarão. Era onde eu estava quando notei pela primeira vez o garoto sentado no canto oposto, perto de uma árvore, pacientemente recolhendo e quebrando folhas, devagar, metodicamente, durante uma hora inteira, como uma espécie de meditação zen, e completamente sozinho. A essa altura, Spencer Middleton já tinha conquistado uma certa reputação que lhe garantia toda a privacidade que ele queria. No dia seguinte, fui direto para o meu lugar habitual, perto da cerca, mas antes que pudesse voltar ao meu livro, olhei e o vi sentado lá novamente, no mesmo lugar do outro lado do pátio, afastado de todos, recolhendo folhas, separando-as e jogando-as em uma pilha. Todos os dias durante uma semana. Li meus livros e observei passivamente. Spencer recolher e rasgar suas folhas. Um dia, quando o sino tocou e nosso intervalo terminou, eu permaneci no lugar. Algo me levou a ficar por ali até que Spencer e todos os outros alunos voltassem para o prédio. Talvez fosse curiosidade. Talvez outra coisa. Mas, quando fiquei sozinho, essa mesma coisa me levou a caminhar até o local onde Spencer estava sentado. Foi então que percebi que estava enganado. Ele não estava rasgando folhas. Ele estava pegando gafanhotos. Centenas deles. Arrancando suas pernas e asas e deixando-os em uma pilha para morrerem lentamente. Desculpa, eu sei, isso é sombrio. E ainda nem cheguei à parte da história com o coelho. Spencer Middleton era um garoto perturbado. Gostaria de poder dizer que essa foi a pior parte da história dele. Mas a realidade não é gentil assim. Nem um pouco. Caso você esteja confuso agora, tente imaginar como eu me sentia, sentado em uma cama de hospital sem saber como tinha chegado lá. Por alguma razão, meu cérebro decidiu reproduzir uma das melhores lembranças da minha infância de sociopatia normalizada. Eu não conseguia entender o que meu subconsciente estava tentando me dizer com essa imagem gráfica de uma criança destruindo insetos e não tive muito tempo para pensar antes que uma batida na porta do quarto do hospital me trouxesse de volta ao presente. Antes que eu tivesse a chance de dizer "entre", a porta se abriu e a enfermeira anunciou com um sorriso que eu tinha visitas. Tony veio ver como eu estava, e Marlboro pegou uma carona para fazer o mesmo. O escutista me trouxe um balão inflado, vermelho, com "melhore logo", escrito na lateral com caneta hidrográfica. Não estava cheio de hélio nem nada, apenas ar normal. Então, ficou onde eu o coloquei no chão, entre a cama e a parede. Tony trouxe meu laptop e o livro sobre piratas viajantes no tempo que eu havia deixado no balcão antes de tudo acontecer. Eles não perguntaram detalhes, o que foi bom, porque eu ainda não conseguia me lembrar de nada. Mas eles me contaram as boas notícias. Na minha ausência, os proprietários decidiram contratar Marlboro como novo caixa em tempo integral. Felizmente, eu ainda estava um pouco drogado pelos analgésicos. Então, pude usar isso como desculpa para rir alto depois de ouvir a notícia. Antes de saírem, Marlboro me entregou discretamente uma sacola de papel pardo e sussurrou: "A propósito, eu trouxe isso escondido para você. Peguei antes que os federais chegassem para embalar e etiquetar tudo." Esperei até que eles fossem embora para abri-lo.
Dentro, encontrei um pequeno livro de capa dura, manchado de marrom pelo que eu só podia supor ser sangue seco. Era meu diário pessoal. Provavelmente foi bom que eles o tenham contrabandeado para fora do posto de gasolina antes que qualquer órgão policial tivesse a chance de examiná-lo. Algumas das anotações do meu diário poderiam ser consideradas terrivelmente incriminatórias. Por falar em incriminatórias, ocorreu-me que havia uma grande chance de que uma busca no posto de gasolina pudesse revelar alguns cadáveres, para os quais eu precisaria de um álibi decente. Eu sabia que provavelmente deveria entrar em pânico, mas, quaisquer que fossem as drogas que ainda estavam no meu organismo, elas estavam fazendo um ótimo trabalho em me manter calmo. Além disso, raciocinei. Se eles tivessem encontrado os corpos, eu provavelmente já teria sido preso junto com Tony Marlboro. Abri o diário ao som de um estalo. O sangue havia escorrido para algumas das páginas e solidificado, mas a maioria das anotações ainda era legível. Eu não tinha nada além de tempo para matar, então folheei as anotações do início ao fim e parei quando cheguei ao ponto em que não conseguia mais me lembrar do que havia escrito. Eu poderia muito bem usar minhas anotações para ajudar a refrescar minha memória. Afinal, esse era o propósito específico do diário, não era? Ao ler as palavras desconhecidas, senti uma desconexão com o autor. Tive a estranha sensação de estar lendo um livro, uma ficção ruim escrita por outra pessoa, e se não fosse meu próprio diário, com minha caligrafia quase ilegível, talvez tivesse esquecido que estava lendo sobre minha própria vida. E devo dizer que meus pensamentos não estão tão organizados quanto poderiam estar. Sinto pena das pessoas que tentam acompanhar meu podcast. Tenho o péssimo hábito de pular de um pensamento para outro, avançando e retrocedendo no tempo e, como leitor, é cansativo não conseguir acompanhar uma única história por muito tempo. Tomei a decisão de tentar melhorar isso. De qualquer forma, aqui está uma história de muito tempo atrás, sobre as plantas de mãos. Eu trabalhava no posto de gasolina há apenas alguns meses, e minha insônia ainda estava em seus estágios iniciais, o que significava que eu era capaz de cruzar essa barreira e permanecer do outro lado por até algumas horas por semana. Eu estava lentamente começando a aceitar o fato de que essa era a minha nova vida. Encomendei vários livros que achei que poderiam ajudar, mas depois que os primeiros capítulos de Depressão e a Mecânica do Processo de Luto se mostraram muito clínicos para prender minha atenção, acabei mergulhando nos livros de John Green, lendo todas as suas obras em cerca de uma semana. Mas foi demais e muito rápido, e me deixou com uma ressaca melancólica. Comecei a perceber que a leitura não era mais suficiente como forma de escapismo, e que eu precisava encontrar um novo hobby, ou perderia o que restava da minha sanidade. Essa necessidade de encontrar uma distração foi provavelmente a razão pela qual me interessei tanto pelos cogumelos estranhos que cresciam em um canteiro perto da lixeira atrás do posto de gasolina. Quando os vi pela primeira vez, pareciam pequenos dedos de bebês saindo do chão. Não pensei muito neles até alguns dias depois, após uma chuva forte, quando vi que a vegetação brotada havia realmente crescido. Em 3 dias, eles passaram de meros brotos para protuberâncias de 7 centímetros. Ao examiná-los mais de perto, a semelhança com dedos humanos reais era absolutamente assustadora, até o ponto que eu realmente cavei um só para ter certeza de que não estava preso a um corpo. E foi assim que descobri que essas plantas estranhas estavam todas conectadas por uma única estrutura radicular complexa e extensa. Fiquei fascinado por elas, especialmente por suas impressionantes semelhanças visuais com dedos humanos reais, com unhas e tudo. Então, decidi começar a regá-las todos os dias e registrar seu crescimento. Eu não esperava que elas florescessem. Estava totalmente preparado para que todas morressem ou fossem levadas por animais. Mas, estranhamente, até mesmo Rocco e sua prole se recusaram a se aproximar delas e, depois de algumas semanas, havia mais de uma dúzia de brotos de tamanhos variados. As plantas com dedos maiores e mais longos estavam começando a se conectar umas às outras pelos caules, sempre em grupos de 4 ou 5. Os caules tinham articulações onde podiam dobrar, mover-se e esmagar um inseto ou lagarto que cometesse o erro de se aproximar demais.
À medida que o tempo ficava mais quente, as plantas continuavam a crescer ainda mais rápido, conectando-se e formando caules semelhantes a pulsos, como se estivessem conectadas aos braços de zumbis enterrados superficialmente. As plantas de mãos, como comecei a chamá-las, se fechavam em punhos durante o dia e se abriam para acenar ao luar. Certa noite, após um longo período de seca, descobri um fato moderadamente assustador sobre as plantas de mão, ou plantas-mãos, como preferi chamar. Elas eram capazes de se comunicar. Eu devo ter esquecido de regá-las por alguns dias quando as ouvi do interior do posto de gasolina. Elas estavam estalando, alto, esporadicamente, como pipoca estourando em um megafone. Eu tinha um cliente na loja naquele momento, comprando uma caixa de spray de urina de corça. Ele me lançou um olhar estranho enquanto eu registrava a compra e perguntou: "Que diabos é esse barulho?" Eu disse a ele que provavelmente eram apenas alguns pica-paus confusos fazendo sexo, e ele não me fez mais perguntas. Depois que ele saiu, eu saí pelos fundos para regá-los. Isso foi muito antes da primeira eliminação. Depois que eu adquiri o hábito de queimá-los, eles nunca mais tentaram chamar minha atenção. Eu fiz algumas pesquisas e encontrei alguns artigos na internet, descrevendo uma planta estranha nativa da região. Existe um cogumelo chamado Chilari polimorfa, coloquialmente conhecido como dedos do homem morto, que se parece exatamente com o que o apelido sugere: dedos humanos que saem do chão perto de áreas com muita podridão. Eu deveria estar lidando com uma subespécie específica dos dedos do homem morto, uma que havia sofrido mutação ou evoluído para se curvar, balançar, agarrar e arranhar meus tornozelos sempre que eu não tomava cuidado. Em um dia de trabalho especialmente lento, alguns meses antes do incidente do Halloween, peguei uma espátula de prateleira e desenterrei uma das plantas-mão. Ela parou de se contorcer no momento em que a desconectei do resto do sistema radicular. Então a embrulhei em papel de embalagem e liguei para o fazendeiro Júnior, perguntando se ele não se importaria de me fazer um pequeno favor. Expliquei em termos vagos que tinha encontrado uma planta e que, se ele concordasse em vir e me dar sua opinião profissional, eu lhe emprestaria a minha série completa de Star Wars manga, de 1998 a 1999. Ele concordou com muita vontade. Para olhos destreinados, a planta parecia uma mão humana normal, menor que a de um adulto, mas maior que a de uma criança, adolescente, talvez um adolescente. No pulso, ela se transformava em uma raiz nodosa que cheirava a sassafrás. O fazendeiro Júnior ficou parado no posto de gasolina por quase 10 minutos, examinando-a em silêncio, avaliando-a como um inspetor de diamantes. Quando terminou, ele me lançou um olhar e perguntou se eu tinha mais alguma dessas por aí. Eu disse que não. Ele perguntou se poderia levar aquela coisa para casa durante a noite. Eu disse que não via motivo para que isso fosse um problema. No dia seguinte, ele ligou e disse que havia perdido a planta-mão. Achei que isso seria o fim da história, mas, alguns dias depois, o fazendeiro Júnior ligou novamente para verificar se eu havia encontrado mais alguma. Esse foi o início da estranha nova obsessão do fazendeiro, que não dava sinais de que iria diminuir tão cedo. Tony sabia sobre as plantas-mão, mas não parecia se importar muito. Tudo o que ele disse quando lhe mostrei a plantação foi: "Já vi coisas mais estranhas." Quando vi pela primeira vez uma planta em forma de mão agarrar um pássaro em pleno voo, comecei a me preocupar que esse hobby pudesse se tornar um pouco demais para mim. E a última coisa de que precisava era que isso se transformasse numa situação de pequena loja de horrores. Por isso, cedi e liguei aos proprietários da estação de serviço. Descrevi para eles o que estava crescendo em sua propriedade e perguntei o que achavam que eu deveria fazer. Eles refletiram sobre o assunto por alguns dias e então me disseram para deixar as plantas onde estavam por enquanto. Acho que eles esperavam ganhar dinheiro com elas de alguma forma no futuro, mas no final todos se esqueceram das plantas. Todos, menos eu. E o fazendeiro Júnior, é claro. A plantação acabou chegando a um ponto em que ficou fora de controle. Eu tive que fazer algo. Então, liguei pro Tom. Ele pareceu muito feliz em explicar o que eu precisava fazer a seguir. "Pegue um pouco de gasolina e coloque fogo nessas malditas plantas. Parece loucura, mas na verdade é bom para elas. Quando elas crescerem de novo, fique de olho em todo o canteiro. Não deixe que fiquem muito compridas. Ou você vai se dar mal."
Quando aquele novo delegado, Arnold, veio me ver no hospital pela primeira vez, tudo o que eu conseguia lembrar era que meu ferimento tinha algo a ver com aquelas plantas. Mas, certamente, as plantas não tinham quebrado minha perna. Tinham. Quando comecei a ler meu diário na segurança da cama do hospital, só consegui ler 2 frases antes de meu sangue gelar. Nessa noite, queimei o resto das plantas. Finalmente sei o que está acontecendo. Não precisei ler mais nada para que todas as memórias voltassem de uma vez. Olá, queridos ouvintes, aqui é o Jack, passando só para falar que, olha só, a gente agora tem uma nova extensão do Dark Jack, que é basicamente o Contos Noturnos, onde a gente narra algumas histórias ali, às vezes vai falar sobre um filme, vai falar sobre um tema e não narrar uma história em si, mas é sempre sobre algo relacionado ao terror. E aí a gente vai trocar uma ideia ali, eu e o Luiz, lá do podcast Não Durma. Enfim, o link tá aqui na descrição, Contos Noturnos. Dá uma olhada lá, se você já não tiver visto como um quadro que foi no Relatos do Além, mas agora tá como um podcast independente. E lembrando, apoia-se para você se tornar um apoiador e escutar histórias exclusivas aqui no Spotify. Seja membro no YouTube para escutar essas mesmas histórias, só que no YouTube os links estão na descrição. A gente também tem um Live Pix e se você quiser deixar uma mensagem para a gente escutar a sua voz, a sua mensagem em áudio, é só mandar um Live Pix que está na descrição. Dá para mandar um áudio de até 1 minuto. Por no mínimo R$2, tu deixa tua mensagem aí e apoia o nosso projeto. Sem mais delongas, muito obrigado e até a próxima história. Valeu!